Então, muito boa tarde, obrigada para quem veio, né? Nós tínhamos uma adesão muito maior, muito mais pessoas fizeram inscrição, mas nota-se que o presencial ainda encontra um pouquinho de restrição. Tá? E a nossa ideia hoje era fazer só um overview realmente do que é a LGPD, como é que ela está andando nesses 3 anos praticamente que a gente tem de vigência. Tá? E falar um pouquinho da origem dela, né, do compliance que a gente precisa implantar nas empresas em decorrência dela e como isso funciona. Tá? Então, para entender da onde que o governo, né, da onde que o Estado tirou essa ideia de lei geral de proteção de dados, a gente tem que deslocar um pouco o nosso olhar de uma era industrial que durou cerca de 200 anos, né? 250 anos, onde os bens de capital eram o maior ativo das pessoas, né? O trabalho e os bens de capital. Antes disso, a gente vinha lá de uma história de 10 mil, 15 mil anos de agricultura. A partir dos anos 70, com a invenção do computador, dos dados, a gente começou a deslocar esse valor todo, esse ativo todo, para a informação. Ao ponto que hoje a gente chegou numa situação onde os dados, as informações, valem mais do que ativos, do que máquinas, né, do que imóveis às vezes. É a era do Big Data. Então, estamos todos conectados o tempo todo. Sem dúvida. Há 10 anos atrás, um celular era uma coisa extremamente cara, poucos tinham. Hoje, numa empresa, da mulher que serve o cafezinho, da servente, ao presidente da empresa, todos têm um celular. Então, estamos hiperconectados. E nesse contexto de hiperconexão, coletar uma infinidade de dados pessoais é muito fácil, né? Extremamente fácil. E para disciplinar isso, dentro dessa sociedade de informação, né, a gente acabou criando normas que protegem a privacidade. A proteção da privacidade, ela não é nenhuma novidade, gente. A primeira norma, a primeira manifestação de pensamento quanto à proteção da privacidade, do foro íntimo da pessoa, da tua casa, das tuas informações, data de 1890, com uma invenção vejam só, com a máquina fotográfica. Naquela situação, lá em 1890, quando a máquina fotográfica foi inventada, né, em Nova York, várias socialites começaram a ser assediadas, e se tirava foto, e se publicava nela, nos jornais, fofocas, etc. Tá? Nesse contexto, 2 juristas de Harvard elaboraram um parecer que começou a desenhar o direito à privacidade, o direito de não ser incomodado, né, e o direito de ser esquecido. Né? Então, assim, a proteção da privacidade, ela não é nenhuma novidade. Ela começou lá em 1890 com o Warren Bradley. Na Alemanha, a gente teve no 1970 a primeira diretiva de proteção de dados. Né? A Alemanha tem uma história bem interessante sobre a privacidade, porque eles deram o pontapé no mau uso de dados. Né? Entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a Europa passava por uma fome devastadora, estava quebrada e muita gente imigrou. Os jovens iam para outros países, como o Brasil, como a América do Norte, e os velhos ficavam. Nesse contexto de os velhos ficaram, muitos morreram e o Estado tinha que dar o devido destino, tinha que fazer os ritos funerários. Então a Alemanha começou a compilar dados religiosos das pessoas para darem o devido funeral. Eis que esse banco de dados serviu de base para que os nazistas identificassem todos os judeus no contexto da Alemanha. Então, por isso que a Alemanha foi a primeira que começou a pensar nesse contexto de vamos coletar dados, vamos, mas nós precisamos de normas, nós precisamos de diretiva, nós precisamos de limites, de travas. E aí a União Europeia começou a desenvolver toda a sua normativa, que acabou culminando com a GDPR, a famosa GDPR. Em 2016, eles promulgam a GDPR, né, com uma vacatio legis de 2 anos. Tá? Vacatio legis, para quem não é da área do direito, é um período de tempo entre a promulgação de uma lei e o início da vigência dela, quando ela passa a valer. Ela começou a valer em 2018. E não por coincidência, em 2018 tivemos a nossa.
né, a LGPD. Por quê? A GDPR tem uma amarra mercantil muito grande. Então, ela tem uma preocupação muito grande com a transferência de dados do território europeu para outros países que não tenham salvaguardas. Então, ela colocou uma série de restrições para que os países membros da União Europeia façam negócios com outros países que não estejam conforme. Ou seja, quem tem negócio com a Europa correu atrás da máquina para fazer a sua conformidade. E aí a gente tem, no contexto... Deixa eu passar essa aqui um pouquinho, porque ficou para o outro slide. O Brasil não foi o primeiro país, eu não sei onde foi parar meu slide do mapa, mas o Brasil não foi o primeiro país a implantar uma lei de proteção de dados e privacidade. Tá? Quem saiu na frente aqui, por incrível que pareça, foram os argentinos, né? Seguido do Uruguai, a outra está seguindo ali, seguido do Uruguai, Peru, tá? Colômbia, todos eles tiveram leis antes da gente. O México, o Brasil foi, nesse contexto dos maiores países da América Latina, foi o último. Lógico, Venezuela, a gente nem pensa que eles possam ter algum tipo de lei de proteção de dados, né, de privacidade, e os paizinhos lá, Guiana Francesa, a Guiana também não tem nenhum tipo de norma. As empresas sediadas nesses países têm sérias dificuldades para atender às exigências da GDPR para fazer negócios com a Europa. Tá? No contexto de América como um todo, é até interessante citar que, apesar dos Estados Unidos inicialmente ter sido considerado pela União Europeia como conforme em relação à GDPR, eles constataram que, de fato, as corporações americanas não cumprem a GDPR. E, ou seja, eles foram desqualificados, se não me engano, ano passado, com alto grau de conformidade e proteção de dados e privacidade. Vocês devem ter ouvido na imprensa o caso da multa bilionária que a Amazon sofreu. Foi a maior multa no âmbito da GDPR, na União Europeia. Eles impuseram uma multa de 840 milhões de dólares contra a Amazon. O Facebook levou uma grande também, tá? Por conta das políticas de privacidade do WhatsApp, que no final das contas não tem privacidade nenhuma. Né? O pior lugar que você pode... o pior lugar para fazer negócio, né, ou para trafegar dados pessoais é o WhatsApp. Né? Então, por que Lei Geral de Proteção de Dados? Lei porque ela é coercitiva, ou seja, não... Geral porque ela se aplica a todo mundo. Ela não é uma lei setorial. Tá? Ela se aplica a toda e qualquer pessoa no território nacional que tenha uma sede no território nacional e as pessoas que estejam no território nacional. Tá? E aqui é interessante frisar que você não precisa ser brasileiro para ter a proteção da LGPD. Se os teus dados forem coletados por uma empresa brasileira, mas você seja estrangeiro, né, se o tratamento acontecer no Brasil, você tem a proteção, mesmo sendo estrangeiro. Tá? Vamos pegar um exemplo assim, eu sou um empresário americano, eu cheguei no Brasil, eu faço meu check-in no hotel. Na portaria do hotel, eu sou obrigado a entregar uma série de dados pessoais para a portaria do hotel. Sou cidadão americano, mas eu estou protegido pela LGPD. Tá? A mesma coisa bancos de dados que eu trago do exterior. A minha sede está aqui, eu estou fazendo o tratamento aqui. Eu estou coletando aqui, mas eu mando para o banco de dados da Amazon, não tem problema. Continua sendo aqui e ainda vou apresentar, se o meu banco de dados estiver na Europa, eu ainda vou estar sujeito à GDPR. Tá? Esse é um dos grandes enroscos que a gente tem, que é a tal da transferência internacional de dados. E o que são dados pessoais? Né? A gente está falando aqui de pessoas, de proteção à pessoa, ao cidadão, à pessoa natural. Nós não estamos falando de segredo de empresa, de CNPJ, de nome de empresa, isso tudo tem uma disciplina específica para a proteção. Então, a LGPD está estruturada em 5 pilares. Tá? Deni, você está com o teu áudio ligado? Agora entrou. Agora ele entrou. Deixa eu pegar uma coisinha aqui. Não funciona.
A abrangência, como falei para vocês, né, é extraterritorialidade. A abrangência ela é definida em âmbito institucional, ou seja, quem é o coletor dos dados. Se o coletor dos dados estiver no Brasil, né, ele está sujeito à LGPD. E o uso não pessoal. Tá? Então, a abrangência dela é para uso comercial. Estou falando de dados coletados para uso comercial. Porque todo mundo aqui coleta dados. Né? O Rodrigo aqui tem uma agendinha dele bonitinha lá dos amigos dele, certo? Não se aplica a LGPD para ele. A gente não está pensando em controlar esses dados. Tá? Mas no momento que ele pegar essa agendinha com os amigos dele e começar a fazer negócio com os amigos, aí ele tem LGPD. Tá? Então, essa direção que a gente dá para o uso dos dados é que vai determinar se eu estou usando esse dado de forma pessoal ou se eu estou usando de forma comercial. Mesmo que eu não use para fazer exatamente negócio. E aí a gente tem a questão toda do RH, dos dados que a gente coleta no contexto de recursos humanos da empresa. Os dados dos meus funcionários, sim, são dados pessoais. E sim, eu coleto em decorrência do meu negócio, por eles serem meus empregados, para realizar o objeto social da minha empresa. A titularidade. Então, a titularidade, a gente identifica as pessoas, né, são pessoas naturais, vivas. Tá? A lei deixa bem claro que são pessoas vivas. Existe uma discussão, de repente, de tentar estender essa proteção às pessoas falecidas. Mas, em tese, morreu, está na pista. Você já não tem mais essa proteção. Tá? E aí a gente entra de novo naquela seara da discussão doutrinária sobre o direito de ser esquecido, o direito de não ser incomodado. Tudo bem, a gente não vai incomodar o morto, mas a gente pode incomodar a família do morto. Por exemplo, o obituário. O obituário hoje ele é confidencial. As informações da causa-morte, sim. Né? Então, mas a certidão de óbito é um documento público. Qualquer um pode ir no cartório e tirar uma certidão de óbito. Tá? Vai causar a causa da morte. Tá? Quando a gente entrar aqui nos princípios, a gente vai entender que privacidade não é a mesma coisa que sigilo e confidencialidade. Tá? Privacidade é eu proteger o meu foro íntimo, tá, de uma especulação indevida. A lei, quando ela foi formatada, desde lá do seu nascedouro, da GDPR, tá, ela não tem como objetivo coibir o tratamento de dados, que você tenha as informações que você precisa por algum motivo, né? Ou porque você vai fazer uma campanha, alguma coisa assim, mas tentar coibir os abusos. Né? Então a gente teve essa primeira experiência lá, a Alemanha, em 1970 fez a lei, lembrando do que foi o Holocausto, né? E a gente teve agora recentemente a questão do Cambridge Analytics, né? Onde uma infinidade de dados foram coletados para serem usados de forma abusiva. Né? E todo dia a gente recebe publicidade abusiva, né? Publicidade que tu não pediu, de lugar que tu nunca entrou. Né? O Facebook é uma das plataformas que mais invade nossa privacidade o tempo todo. Né? Uma vez eu estava na praia conversando com uma amiga sobre um remédio para unha. Né? Celular em cima da mesa, conversando com ela, eu abri o Facebook, poft, propaganda do Loceril, né? Um remédio para unha. Gente, que é isso? Não tem invasão de privacidade maior do que essa. Tá? Essa empresa Cambridge Analytics, ela recebeu algumas demandas no sentido de que entregasse para algumas pessoas que solicitaram quais eram as informações que elas tinham. A Cambridge Analytics fechou e essa informação não foi dada. Né? Em contraposto, 2 estudantes ingleses resolveram ver o que de informação o Facebook tinha deles. Eles receberam um relatório de 800 páginas. Né? Então, veja como se coleta dado. A gente classifica dados, a lei classifica os dados em 2 tipos, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, e determina quais são os direitos dos titulares. Né? Quais são os direitos... A gente tem que ter um mindset de que os dados que a empresa coleta são emprestados. Eu estou emprestando meus dados para o Facebook. Então, eu tenho que ter ingerência no que ele está fazendo com os meus dados. Tá? A gente tinha muito disso quando começou a época do Big Data, nos anos 80, 90, coleta dados, os dados são da empresa. Não, os dados não são da empresa, os dados são das pessoas. Né? E elas têm o direito de saber o que está sendo feito com os dados dela. Ela estabelece parâmetros para o tratamento, ou seja, princípios e bases legais.
Tá? E a análise dos princípios, o atendimento aos princípios é que fundamenta todo o trabalho de adequação à LGPD. Tá? Porque quando a gente fala em adequação à LGPD, a gente está pensando nisso. Como é que eu vou atender esses princípios? O que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer no âmbito empresarial para demonstrar que eu estou observando os princípios da LGPD? Né? Ela estabelece quem são os agentes de tratamento. A gente tem 2 agentes de tratamento, tá? Controlador e operador. Estabelece parâmetros de governança. Tá? Então, assim, na questão de reporte obrigatório de incidentes de vazamento de dados, incidentes de informação. Tá? Estabelece também uma autoridade reguladora. Então, a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, é função dela regular o mercado, ou seja, regular aqueles pontos que a lei não trouxe, né? E ela já apresentou 2 guias informativos, tá? Orientar, fiscalizar e punir se for o caso. Então, cabe a ela essa punição. Mas aqui é interessante falar que não cabe só a ela a fiscalização se a privacidade do cidadão está sendo observada ou não. E aí a gente tem aquele grande imbróglio, né? A gente tem a ANPD, mas o Ministério Público continua sendo competente, né? A gente tem o PROCON, a gente tem a Senacom, a gente tem vários atores que podem reclamar pelo mau uso de dados, pelo um eventual vazamento, né? Então, todos esses atores que já existem, tá? Eles têm a competência para investigar e punir também. Porque a LGPD não é a única norma no contexto jurídico brasileiro que fala sobre privacidade. A gente já tem lá na Constituição Federal a primeira, o lar é inviolável, né? Então a gente já tem algumas premissas de privacidade dentro da Constituição, a gente tem o Código Civil, tá? A gente tem o próprio CDC e a gente tem uma série de normas setoriais. Aqui as meninas da Crédito que não me deixam mentir, né? O setor financeiro já é extremamente regulado no que diz respeito à privacidade, né? Então, às vezes me perguntam, mas informações financeiras são dados sensíveis? Em tese, não. Né? Eu vou passar para o próximo slide e a gente vai entender. Em tese, não são, mas são informações relevantes e que já são protegidas por outras normas. Então, quando a gente vai fazer um compliance de proteção de dados dentro da empresa, a gente tem que ter em mente isso, que não é só a LGPD que eu tenho que olhar. Eu tenho que olhar todas as normas setoriais que essa empresa esteja sujeita e os outros documentos legais, outras normas legais do contexto brasileiro. Então, a gente tem normas específicas para o setor de saúde, a gente tem normas específicas para o setor financeiro, né? São setores que já foram regulados quanto a isso no passado. Tá? A ANPD, né, desde agosto, um pouquinho antes de agosto, começou a se falar muito em LGPD. Por quê? Porque a ANPD começou a ter, apesar da lei já estar vigente há 2 anos, tá? Há 2 anos a gente tem que estar conforme, desde que ela foi promulgada em 2018, ano passado ela passou a ser de cumprimento compulsório, mas o Brasil teve 2 anos para se adequar. Tá? E todo mundo deixou para a última hora, por quê? Porque agora, em agosto de 2018, é que a ANPD vai começar a multar. Tem a competência dela para multar. E aí foi aquela corrida para as montanhas, corram pelas montanhas porque a ANPD vai começar a multar. Mas esse não é a toada que ela vai adotar inicialmente, até porque nem ela sabe exatamente como é que ela vai fiscalizar isso, como é que ela vai estabelecer parâmetros. Tá? Então, no primeiro momento, a ANPD assume um viés muito mais orientativo, tá? Do que fiscalizatório e punitivo. Tanto é que já saiu o primeiro guia deles é um guia sobre os agentes de tratamento, onde eles explicam bem detalhadamente o que é um controlador, o que é um operador, porque existe muita confusão nisso, porque as empresas uma hora estão na posição de controlador, mas outra hora, dependendo da relação contratual que ela tem, ela pode ser operadora, né? Então, aqui assim, o Rodrigo aqui que cuida do meu TI lá, ele é meu operador, mas ele é controlador em relação às informações que ele pega dos funcionários dele. Tá? Então, dependendo da relação, e existia muita confusão. A confusão que deixou o pessoal mais preocupado eu sou funcionária de um controlador de dados, eu sou controladora? Eu sou operadora? Eu tenho que observar tudo aquilo? Não. O funcionário é preposto do controlador.
Ele está trabalhando ali, ele funciona como uma preposição como outra qualquer, né? Ele está ali cumprindo ordens do controlador. Ele é um braço do controlador. Ele só vai ser um braço do operador se ele estiver trabalhando para um operador. Tá? Então, esse foi o primeiro guia que que a ANPD promulgou, né? Publicou. E agora, recentemente, eles publicaram o Guia de Segurança de Informação para Pequenas Empresas e Startups. Tá? Eu fiz uma live faz um mês e pouco, né, sobre a norma, o regulamento que flexibiliza as normas para as startups e pequenas empresas, as PMEs, e me chamou muita atenção o fato de que eles falavam muito em simplificação das rotinas, simplificação dos planos. O problema é que eles não estabeleceram o padrão ainda para me dizer o que é simplificação. Então, eles disseram que o regulamento ainda não foi, a resolução de flexibilização ainda não foi publicada, só o guia de segurança e informação, mas eles não estabeleceram o parâmetro normal para me dizer se é simplificado. Eu trouxe aqui para a gente dar uma olhadinha, quem tiver curiosidade, no guia que foi publicado, e assim, me chamou a atenção que de simplificado ele não tem nada. Tá? Então, quase tudo que a gente já vinha fazendo em termos de segurança de informação está ali, né? Não tem muita simplificação. E esses são os princípios de tratamento de dados. Então, isso aqui é o que a gente tem que ter em mente quando a gente vai fazer um plano de adequação para a empresa. Tá? Finalidade, adequação e necessidade, a gente costuma olhar em bloco, eu chamo de FAM. A informação que eu estou coletando, ela tem que ter uma finalidade, né? Ou seja, tem que ser um fim, eu não posso simplesmente coletar uma informação porque eu quero. Né? Eu quero saber quantas camisas cor-de-rosa o Rodrigo tem no armário. Tá? Não. Qual é a finalidade disso? Eu sou uma confecção, eu vendo camisa? Não, não vendo. Então, não tem menor relevância para mim. Tá? A adequação. Essa informação que eu estou coletando, ela está adequada com o fim dela? Ela não é excessiva? Tá? E a necessidade. Eu preciso realmente disso? Eu não consigo chegar no meu objetivo sem essa informação? Né? Então, essas três aqui, elas têm que sempre ser olhadas em conjunto. Né? Quando a gente vai fazer um mapeamento de dados, primeira coisa, a gente olha isso aí. Tá, você está pegando essa informação por quê? Porque eu preciso disso aqui para rodar a folha de pagamento, porque eu não tenho como fazer o depósito do meu funcionário sem saber o CPF e o número da conta dele. Beleza, finalidade. É adequado? Sim, é adequado com o fim. Né? A informação, o sistema financeiro me solicita o CPF, eu preciso saber, pode ter um anônimo, né? Eu não posso depositar no lugar errado. Tá? E a necessidade, sim, eu preciso dessa informação. Eu realmente preciso, não é uma opção. Tá? Lógico, isso não quer dizer que a gente não vai coletar dados para desenvolver um novo produto, para fazer uma campanha de marketing. Né? Então, a gente só tem que ter em mente que a gente não pode ficar coletando tudo de todo mundo. Né? Um dos exemplos que minha professora, do curso que eu fiz de compliance, deu, era num hospital, por exemplo. Né? Ele informou que ele chegou no hospital com uma crise renal muito forte, sentindo dor, e na recepção, tendo que preencher aquele formulário enorme, chegou numa determinada pergunta, a moça perguntou: qual a sua religião? Ele parou assim: mas para que você precisa da minha religião? A menina não sabia responder, perguntou para o superior, assim: a gente precisa saber porque existem algumas religiões que não permitem transfusão de sangue e eu preciso saber. Mas aí tu fez a pergunta errada. Eu não tenho que te dar a minha informação, a minha religião. Tu tem que me perguntar diretamente o que tu precisa saber. Aceita a transfusão de sangue? Sim ou não? Tá? Isso é a adequação da informação com a finalidade dela. Então, assim, a gente aqui no Brasil, latino de maneira geral, tem mania de ficar dando volta, né, para chegar num determinado local, ao invés de perguntar: você atropelou meu gato? Né? Não. Então, a gente precisa aprender a fazer as perguntas certas, a coletar os dados certos e não ficar dando volta, coletando um monte de dados necessários. Até porque, a partir do momento que você coletar, para que eu tinha isso, né? Então, ui. Você falou ali em relação aos dados que, por exemplo, para desenvolver um produto novo. Então, não é um dado que eu preciso agora, mas eu posso vir a precisar, eu posso coletar esse dado? Pode. Aí está dentro da Privacy by Design, né? Eu começo a desenhar todo o meu produto
né? Coleto as informações, mas eu já penso em toda a cadeia de privacidade que eu tenho que respeitar no desenvolvimento desse produto. Tá? Normalmente, desenvolvimento de novos produtos, a gente coleta os dados com base no legítimo interesse. E aí o legítimo interesse tem todo aquele requisito, tá? De ter que fazer o DPIA, o relatório de impacto de dados. Livre acesso e transparência, junto com qualidade, tá? E não discriminação, são os pilares de comunicação com o titular. Então, eu tenho que dar livre acesso para o meu titular de dados, tá? Dizer para ele que eu tenho o dado dele, né? E aí a norma te diz o seguinte: se eu ligar para uma empresa perguntando, você tem dados meus? Para dizer sim ou não, ele tem que dizer na hora. Se eu perguntar para ele assim, que dados que você tem, eu quero o relatório completo, aí a gente tem 15 dias para entregar esse relatório. Por isso que o mapeamento de dados tem que ter sido feito antes, porque às vezes fica muito apertado. Aí você não sabe se tu tem dados aqui só no RH, ou se você tem dados no comercial, aí o comercial compartilha o dado com o marketing, né? Onde é que está? Com quem que eu compartilhei esse dado? Eu mandei para onde? Né? Essas informações eu tenho que prestar para ele no prazo de 15 dias. Então, a qualidade é que esse dado tem que estar íntegro, tá? Ele tem que estar correto, tem que estar atualizado. Porque um dado desatualizado pode causar um constrangimento a alguém, né? Então, imagina que o meu pai faleceu e há 3 anos eu estou recebendo cartão de propaganda de Dia dos Pais para comprar um presente do Dia dos Pais, né? Então, essas bases de dados, principalmente as bases de leads e de prospects que a gente usa em marketing, elas têm que ser constantemente atualizadas, né? Não que vá dar um grande problema, se eu não vou processar alguém porque eu recebi um e-mail marketing, né? Em relação à não discriminação, o dado que eu coleto ele não pode ser utilizado para nenhum tratamento discriminatório, né? E aqui o principal alvo realmente são os recursos humanos que eventualmente possam ter isso. Tá? Segurança e prevenção e responsabilidade e prestação de contas estão dentro do conceito de accountability. Tá? Eu tenho que garantir a segurança com medidas técnicas e administrativas, tá? Para evitar que esses dados sejam mal usados ou sejam vazados indevidamente, né? Que eles sejam acessados por quem não pode, né? Ou sejam utilizados de forma abusiva. Tá? E a responsabilização e prestação de contas é que eu tenho que ser capaz de demonstrar que eu fiz isso. Tá? E aí é que entra o pilar da compliance aqui. Eu preciso gerar evidência. Não basta eu dizer que eu estou conforme, eu tenho que gerar evidências. Então, só para repisar um pouquinho, né? Os titulares, o controlador, os agentes de tratamento, são esses os players que são previstos na lei, a ANPD, que é a autoridade fiscalizadora, e o encarregado de dados. Quem é o encarregado de dados? Esse é outro personagem que tem causado bastante frisson, que a FGV fez um estudo há 2 anos atrás, dizendo que o mercado ia precisar de cerca de 40 mil DPOs. O encarregado de dados, lá na GDPR, ele é chamado de DPO, Data Protection Officer. Tá? E a gente percebeu que esse mercado não é aquilo tudo, até porque a LGPD estabelece bem menos incumbências para o encarregado de dados do que a GDPR. Então, basicamente, o que o encarregado de dados vai fazer? A interface entre o titular e o controlador de dados. Então, ele é o responsável por... É como se fosse um assessor de imprensa, né? Um concierge. Eu recepciono a demanda do titular de dados, levo para o controlador, coleto informações e respondo. Tá? Ou eu vou fazer também a interface com a ANPD. Eu faço a intermediação entre o agente de tratamento e a ANPD. Então, eu como encarregado, recepciono a demanda, o pedido de esclarecimento, a fiscalização da ANPD, vou até o controlador, coleto informações e entrego para a ANPD. Mas ele tem uma terceira função, que é orientar a empresa em si quanto aos requisitos da LGPD. Treinamento e orientação para a diretoria. O que a lei deixou em aberto
foi a necessidade desse profissional para pequenas empresas e startups. Né? Porque você pensa só, o seu Manuel da padaria da esquina ter que contratar um DPO, complicado, né? E essa regulamentação ela vai sair, está dentro dessa resolução de flexibilização de normas, a dispensa do encarregado para pequenos negócios. Mas não há dispensa de eu ter que ter um canal de comunicação com o meu titular de dados. Então, no mínimo, um e-mail lgpd@lgpd, você vai ter que ter, ou um cartazinho lá dizendo, você quer saber sobre seus dados? Pergunte para o seu Manuel no caixa, ele é o responsável pela informação. A gente tem que montar um canal de comunicação com o titular. Esse canal de comunicação ele vai ser mais ou menos complexo, de acordo com a complexidade e o tamanho de cada negócio. Vocês têm alguma dúvida em relação aos players? Não? Como é que a gente classifica, então? Os dados pessoais eles são classificados de duas formas. Um dado pessoal comum, que torne uma pessoa, identifique uma pessoa ou torne ela identificável. O que é um dado que torne uma pessoa identificável? Se a pessoa tem um nome, CPF, tu vai direto, é a fulana, né? Mas às vezes eu posso coletar uma série de dados que em conjunto identifiquem ela. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Joinville deve ter, sei lá, 15 mil advogados? Por aí. Desses 15 mil advogados, digamos que 6 mil sejam mulheres. A gente já passou os homens na inscrição na OAB faz tempo. Certo? Tá. Então, 6 mil, já afunilei um pouquinho. Dessas 6 mil advogadas, mulheres, 3 mil têm sobrenome alemão. Afunilei mais um pouquinho. E quantas tem escritório na rua Max Colim? Um endereço. Talvez só eu, né? Não, tem duas, a Schramm e a Hoffman. Afunilou bastante. Então, quando o conjunto de dados te permite identificar a pessoa, aí a gente podia funilar um pouquinho mais, né? Uma é loura, a outra não. Então, a gente já sabe quem é. Esse conjunto de dados torna a pessoa identificável, a gente tem que tomar cuidado com isso também. E aqui, quando a gente fala em identificável, vocês devem ter ouvido já a palavra anonimização. Né? O que é anonimização? É eu tornar um conjunto de dados inutilizável para que eu identifique ela. Tá? E aí a gente tem que cuidar com a pseudo-anonimização. A lei fala sobre pseudo-anonimização. O que é pseudo-anonimização? Digamos que eu tenho uma planilha com todos os dados da pessoa. Aí eu quebro ela em várias, mas eu mantenho um código para cada um que eu juntando os códigos eu sei quem é. Né? Esse é a pseudo-anonimização. A anonimização é o emprego de uma ferramenta que deixe, por exemplo, eu sei que eu calço 35, meu manequim é 38, é 38, Deus me livre, 48. É 38, mas eu não sei mais de quem que é. Né? Quem tinha o pé 35 e o manequim 38. Então, nesse contexto, por exemplo, lojas e varejo, confecções, negócios que dependem de ter uma estatística para mensurar os seus negócios, é interessante fazer a anonimização. Não me interessa se é do fulano, do beltrano, do ciclano. Eu preciso saber quantos pares em número 35 eu tenho que comprar a cada estação. Né? Isso eu vou usar os dados que eu já tenho, o meu banco de dados. E os sensíveis, a lei estabelece esses aqui. Existe uma discussão forte sobre se esses dados seriam, se essa lista aqui seria taxativa, ou seja, só eles podem ser considerados sensíveis ou não. Tá? Eu me filiei à corrente de que não, que esse rol seria exemplificativo e todo e qualquer dado que possa colocar a pessoa numa situação constrangedora ou de discriminação deve ser considerado sensível. Então a gente vê que a gente tem aqui, origem racial, étnica, filiação a sindicato, religião, filosofia, preferência política, saúde, vida sexual, dado genético ou biométrico. E aqui a gente entra na biometria. A biometria que tem sido largamente utilizada para acesso a devices, para acesso a locais, ela é um dado sensível. E o dado sensível, salvo algumas exceções, ele precisa do consentimento para a coleta. E deve ser muito bem protegido. Você imagina a situação de uma academia de ginástica, né? Hoje a gente vai na academia de ginástica, tu bota o teu polegar ali e tu entra na catraca, certo?
Isso quer dizer que o banco de dados da Academia de Ginástica tem a minha digital. A mesma digital que eu uso para desbloquear o meu celular. Você imagina se esses dados vazam na internet? Tudo bem alguém entrar no meu lugar na academia e malhar no meu lugar, beleza. Se queimar minhas gordurinhas está ótimo. Agora, se tiver acesso ao meu celular, eu tenho informações de pessoas que eu tenho que guardar ali, tem a minha vida ali dentro, tem coisas que eu não gostaria que fossem divulgadas nunca. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a biometria hoje, porque a gente está extremamente conectado, plugado, e normalmente a gente deixou de ter a senha para ser biometrizado. E quando a gente está falando de menores, todo dado de menor é considerado sensível. Então, eu preciso sempre do consentimento dos pais responsáveis para coletar dados de menores, a menos que seja para uma situação emergencial. Tá? Então, assim, a criança se acidentou, eu preciso dos nomes para entrar em contato. Deixou meu filhinho ali na Diverplay, né? Faz tempo que eu não vou nesses lugares. Eu coleto os dados porque se acontecer alguma coisa com a criança, eu preciso conseguir achar, né? Preciso saber qual é o tipo sanguíneo, de repente, para fazer um atendimento, alguma coisa assim. Tá? Mas são situações bem específicas. Né? E aí entra muito a questão das startups com aplicativos para adolescentes. Né? O enrosco que as startups que fazem esses aplicativos, apps, têm para identificar do outro lado da tela se essa pessoa é de maior realmente e se ela tem autorização para estar entrando ali. Tá? Estamos quase no fim, calma lá. Tá. Então, o que é de novo, né? O novo é que a gente vai precisar instalar dentro das nossas empresas uma nova cultura, um novo mindset de atenção à privacidade das pessoas. Não se trata de sigilo e confidencialidade, isso a gente já assina e a gente está acostumado já com a observação desse sigilo e confidencialidade em relação às nossas informações empresariais, apesar de muitas empresas não terem muito cuidado com isso, né? O brasileiro não tem muito cuidado com privacidade. Nós somos o segundo país mais exposto em redes sociais do mundo.